Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Muito prazer, eu sou o Guilherme Mazivieiro, sou coordenador de projetos da TME Eco Solutions. É um prazer contar com a presença de todos aí, de cada um de vocês aqui nesse evento, que vai abordar um tema de extrema relevância e urgência, né? É a gestão eficiente da água na indústria. Como todos sabem, a água é um recurso essencial para a vida e para o desenvolvimento econômico, mas a disponibilidade e o uso sustentável, ele tem se tornado um dos maiores desafios da atualidade, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho como as indústrias podem aprimorar o balanço hídrico, otimizar esses processos e adotar tecnologias de ponta para uma gestão mais responsável e sustentável, tá? Então, para enriquecer esse debate, nós temos a honra aqui de apresentar a nossa mentora do evento. É uma referência no setor, a Virgínia Sodré. Ela tem 24 anos de experiência na área. A Virgínia, ela tem formação em engenharia civil, é mestre em engenharia hidráulica e sanitária pela USP. Atualmente, ela é CEO da Infinity Tech, presidente do Conselho de Águas do Green Building Council Brasil, conselheira da Inframundo Brasil, e é uma profissional apaixonada pela inovação, pela sustentabilidade, e ela tem liderado projetos transformadores nessa área, né, da gestão hídrica. E também promove integração entre a tecnologia e essa consciência ambiental tão necessária para os dias de hoje. Então, a Virgínia vai trazer alguns insights de grande valor sobre esse tema, uma abordagem prática, estratégia baseada na ampla experiência que ela tem, no conhecimento de todas as tendências do mercado. E aí, ao final dessa apresentação, nós vamos fazer um paralelo, né, entre os assuntos abordados pela Virgínia e as soluções, né, que a TME pode apoiar a indústria na obtenção desses resultados de eficiência hídrica. Então, assim, a gente vai fazer isso, depois a gente vai abrir para as discussões. Então, eu peço a vocês que fiquem à vontade, né, para deixar as perguntas aí no chat, que ao final das apresentações a gente vai responder assim que a gente finalizar, tá bom? Então, eu espero que seja um momento rico em conteúdo, reflexões e soluções aí para todos, não apenas para compreender o que há de mais avançado nessa gestão hídrica, mas também para inspirar mudanças e ações concretas, né, que façam a diferença nesse segmento, tá? Então, portanto, a gente dando início aí ao nosso webinar, eu vou passar a palavra à nossa convidada especial, Virgínia Sodré. É um privilégio, um prazer tê-la conosco, e fique à vontade aí para iniciar a sua apresentação. Virgínia, você está no mudo. Bom, tudo bem? Muito obrigada. Queria agradecer aí o Guilherme, a Cigal e todo o time da TME pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse webinar para falar de um tema tão importante, pelo qual eu sou muito apaixonada. Como o Guilherme falou, já atuo há mais de 23 anos na área de gestão de água, e a gente vem contribuindo muito para a melhoria dessa gestão de água a nível Brasil, né, pela Infinity Tech e pelos trabalhos voluntários também, em comissões técnicas de norma, né, um trabalho também no Green Building Council Brasil. A gente criou recentemente a certificação Zero Water, que a gente vai falar um pouquinho. A gente também tem trabalhado no movimento que é o Water Positive, que é um movimento internacional que tem trazido muito essa questão do crédito de água, da neutralidade hídrica. Então, a ideia aqui hoje nesse webinar é a gente falar um pouquinho dessa gestão de água, né? A gente vê muitas vezes os clientes buscando soluções de ponta, do reuso, e esquecendo que é um pouco gestão, né? E quando a gente lida com água, a gente lida com infraestrutura física da água. A água, ela é transportada pela tubulação. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento dessa infraestrutura para a gente ter uma boa gestão de água, né? É impossível a gente desvincular essas duas coisas, né? O setor da energia, por exemplo, a gente tem muito mais facilidade, porque essa energia é transmitida, né, pelo fio. É uma infraestrutura muito mais simples, né, do ponto de vista de engenharia, né, de complexidade, do que uma tubulação de água que às vezes está enterrada, que às vezes está ali, né, com alguma infraestrutura falha, criando algum problema sanitário, uma conexão cruzada. Então, a gestão de água ela é ampla, e aí eu acho que hoje é nosso propósito aqui trazer um pouco a nossa visão, né, para o setor. Eu acho que a indústria tem muitas oportunidades, muitas vezes, assim, as infraestruturas estão antigas, não há, vamos falar assim, projetos disponíveis. Como fazer uma gestão de água? Como eu vou querer ser, por exemplo, né, água positiva, ou ter realmente uma eficiência que eu desconheço a minha infraestrutura? Então, é um tema muito interessante. A ideia hoje aqui é trocar um pouco de experiência com vocês.
vou apresentar aqui rapidamente a empresa e aí depois discorrer aqui dos temas relacionados, né, à minha apresentação, falando um pouquinho da nossa experiência, nossa metodologia de trabalho. Só agora compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Chegou para você. Então, aqui, gente, aqui são soluções integradas para resiliência e neutralidade hídrica, né, que a gente vai trazer esse tema hoje. A missão da Infinity Tech é transformar a gestão da água, né, trazendo eficiência hídrica, inovação, menores riscos, e a gente fala riscos financeiros, riscos habitacionais, riscos sanitários, né, riscos operacionais, todos esses riscos estão relacionados à operação, trazendo maiores... Oi. A sua apresentação não está aparecendo. Não? Não. Vou compartilhar de novo. Pronto. Agora vocês vão me falar se está aparecendo. Sim? Ainda não. Não? Não. Vamos lá. Desculpas aí, pessoal. O que está acontecendo? Eu estou no outro vídeo. Acho que eu estou com... Vou fechar aqui. Pronto. Talvez você tenha colocado no modo apresentação Eu estava com duas telas abertas desculpa, estava com duas telas abertas do Google Meeting. Aí eu estava clicando na tela no outro link. Perdão. Mais baixo. Estava com dois... Eu acho que sim, né? Então, só para vocês conhecerem um pouco, eu estava comentando aqui o tema da apresentação, né? Que a gente vai falar sobre soluções integradas, contando um pouquinho da Infinity Tech, o que nos move, né? A gente traz muitas vezes essa vontade de trazer essa neutralidade hídrica com os nossos projetos, aumentar a resiliência das operações, né, das empresas, e trazendo, vamos dizer assim, água neutra através de eficiência hídrica, falando um pouco desse conceito, né, de neutralidade hídrica para as empresas e também contribuindo para a melhoria da gestão de água no entorno, né. A Infinity Tech é referência na gestão de água no Brasil. Nossa metodologia de trabalho, que ela já foi aplicada em diversas tipologias de clientes, já aplicou na indústria, já aplicou no setor de financeiro, agências bancárias, bancos, edificações comerciais, enfim, escolas, hospitais. Então, a metodologia consagrada, a gente criou essa metodologia internamente, que virou norma técnica. Então, a metodologia que trabalha muito com esse conceito de caracterização hídrica, auditoria hídrica, e com isso a gente elabora balanço hídrico e busca soluções para a empresa. Então, a gente lançou em 2019 também, né, as normas técnicas da BNT, eu fui a secretária dessas normas, a gente escreveu o texto base, que foi conservação de água em edificações, trazendo o que é diretrizes e procedimentos. É o conceito que eu estou discutindo com vocês, né? Muitas vezes a gente vê o cliente buscando na ponta a sua redução de consumo. É como se eu buscasse uma energia fotovoltaica e eu desperdício energia no meu consumo. Então, é o mesmo conceito de água, assim. Sendo que água a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa infraestrutura hídrica implantada. E as normas técnicas trazem esse embasamento, né, do beabá. A gente, lá em 2015, que foi muito o que motivou a elaboração dessas normas, a gente foi convidado aí pela BNT para escrever esse texto base, que estavam surgindo aí, logo depois da crise hídrica, várias leis municipais obrigando o reuso de água. Em edificações, existe hoje inúmeras leis. E sem critério técnico, né? Então, muitas vezes, assim, eu tenho que entender se há viabilidade técnica e econômica, né? E muitas vezes tem ações anteriores à adoção de água não potável, vamos pensar assim, que muitas vezes são deixadas de lado, e é como se o cliente realmente, assim, tivesse ali com a tubulação vazando água, literalmente, e usando água de reuso.
seria um paralelo de você fazer uma dessalinização numa cidade que perde 40% da água, né? Eu estou usando uma água mais cara, mais nova, e eu estou desperdiçando água. Então, a gestão de água tem que ser integrada. As normas trazem muito essa visão, elas podem ser aplicadas à indústria, e a gente também criou a norma para o uso de fontes alternativas de água não potável, que é uma norma que justamente busca trazer a infraestrutura correta, a infraestrutura física adequada para o reuso. A norma 5.626 de água quente e água fria, ela não abordava a água não potável. Então, a NBR 16783, ela trouxe esse embasamento técnico para a gente justamente suprir, né, o mercado de orientações técnicas específicas para que a gente tenha o reuso ou o uso de outra fonte alternativa, que não seja o reuso, o aproveitamento de água de chuva, o aproveitamento de água de rebaixamento de lençol, ou de drenagem de fundação, que é um termo também que é utilizado, condensado, ou seja, que a gente use essas fontes alternativas com segurança técnica. E aí a gente lançou também em 2019 o Guia das Normas. A gente agora foi contratado esse ano passado, no final do ano, pela ONU e pela ADAS, Agência de Água de Brasília, que gerencia a gestão de água de Brasília. Eles têm uma regulamentação sobre gestão de água, de uso de fontes alternativas a nível de edificações, e eles nos contrataram, a gente vai lançar aí com eles esse ano ainda, ou até janeiro. O livro já está pronto, outro guia também, até um guia mais, eu diria assim, atualizado, contando um pouco, assim, né, trazendo informações técnicas de como é que a gente faz essa gestão de água, como é que essa gestão de água pode ser feita com segurança, né, por diversos setores. Então, é como a gente vem contribuindo aí para o mercado nacional. A gente fez um trabalho muito relevante aí com a CNI, em que a gente avaliou o potencial de reuso urbano não potável, né? A indústria, muitas vezes, está localizada em áreas urbanas, que muitas vezes também nem tem tratamento de esgoto, e como é que esse esgoto poderia ser utilizado, né, como matéria-prima para a indústria, né, para, por exemplo, o uso na refrigeração, como existe hoje aí no Aquapolo, aqui em São Paulo, um exemplo de dos maiores cases de reuso a nível assim, municipal. A Aquapolo hoje trata 1 metro cúbico por segundo da ET ABC e fornece lá para as empresas do polo, né, do ABC, que usam essa água de reuso para fins não potáveis. Então, é trazendo muito esse conceito, né, que a gente tem que ter um olhar no entorno. Quando eu falo de bacia hidrográfica, eu tenho que avaliar o que está acontecendo no meu entorno, as oportunidades que existem no meu entorno também. Eu não posso esquecer que eu faço parte, né, de uma bacia, seja, né, qualquer tipo de indústria que eu, né, se eu sou uma indústria de alimentos, se eu sou uma indústria de cimento, ou seja, estou inserida dentro do contexto de bacia hidrográfica. Então, foi um trabalho bem legal. A gente tem essa modelagem hoje, né, em ArcGIS, que a gente consegue hoje fazer avaliações, né, simulações para avaliar esses potenciais de reuso urbano em várias regiões do Brasil. Com isso, a gente começou a construir toda essa inteligência. Aqui são alguns dos nossos clientes, como eu falei, são diversos. A gente atuou muito, né, com a indústria de alimentos e continua atuando, com a indústria também de metais, enfim. Então, a gente tem clientes diversos, né. Eu falo que a gestão de água, há muita similaridade. Um hospital é uma indústria, né? A gente não tem tanta complexidade, assim. A gestão de água, você vai falar em sistemas específicos, como a VAC, sistemas, né, de CIP, água gelada, água quente, enfim, né, potável, não potável, ou seja, há muita similaridade, né, em diversas plantas. Então, aqui a gente tem trabalhado e contribuindo para, vamos dizer assim, para o mercado brasileiro, com muita publicação sobre o tema, né? Acho que a gente é a empresa hoje que mais fez plano estratégico de água para grandes empresas no Brasil. Então, a gente atuou aí com, por exemplo, o Grupo Bradesco, BR Malls, o Grupo Camargo Correia, a CCDI, que é a Camargo Desenvolvimento Imobiliário, ou seja, a gente vem contribuindo, trazendo justamente essa análise da água também mais estratégica, trazendo essa relação da agronegócios para a empresa também, ou seja, a gente, muitas vezes eu falo, vamos fazer do limão uma limonada, né? Então, vamos trazer uma visão mais estratégica, a gente fazer um planejamento, uma análise de riscos e ver quais são as oportunidades que a gente tem aqui na nossa bacia hidrográfica. A gente, no ano passado, no finalzinho do ano, a gente lançou o guia, a gente foi responsável por escrever também texto base do guia. Houve uma comissão técnica de mais de 40 profissionais que participaram conosco aí na elaboração desse guia para o GBC Brasil, mas é um guia, né? Esse tema do Zero Water, ou da água neutra, é um tema que vem ganhando, vamos falar assim, notoriedade a nível internacional. A questão dos créditos de água, né? Os créditos de água verde, ou seja,
ações de hidrofinanciamento. O que é isso, Virgínia? Né? Que termos são esses? São termos usuais, né? Hoje as indústrias, né, da mesma forma que estão buscando neutralizar o carbono, também estão buscando neutralizar o seu impacto hídrico na bacia. E uma das formas de fazer isso, eu vou falar um pouco mais desse conceito, é trabalhar com créditos de água, é você trabalhar com ações, até muitas vezes fora do seu site, que neutralizem e reduzam o impacto de água na bacia. Então, é ter um olhar um pouco para o entorno, né? Eu falo que a gestão de água ela acontece nesses 3 níveis, eu vou falar aqui para vocês. Ela acontece no nível, vamos falar assim, voltar aqui. Ela acontece no nível macro, que é olhar os mananciais, no nível médio, que é a infraestrutura de saneamento, e no nível micro. Um outro tema importante que a gente desenvolveu, só para comentar um pouco com vocês, que é um tema que tem ganhado também muita visibilidade a nível internacional, é o cálculo de pegada hídrica para o setor de edificações. Esse cálculo, ele é feito com base na quantidade de recursos hídricos, né, que foram aqui apropriados. Então, aqui na indústria da construção, a gente criou uma metodologia que vai virar uma calculadora para o setor da construção, em que a gente avalia esse metro cúbico de água que foi incorporado, né, naquele metro quadrado de área construída, e a gente cria relações de eficiência, né, na pegada hídrica para justamente tornar as edificações mais eficientes. Essa pegada hídrica ela pode ser calculada, né, desde do planejamento orçamentário, como é que a gente vai construir, assim, aquele projeto, né, como é que a gente está pretendendo, né, fazer o uso da água, os materiais que vão ser adquiridos, né, matéria-prima para essa produção industrial, essa produção no setor aqui de edificações, e como é que está sendo o uso dessa água, ou seja, a gestão dessa água durante o processo e depois do uso na vida útil, né, dessa indústria ou dessa edificação. Então, é um conceito bem interessante, que é um conceito hoje que a gente já vem trabalhando com isso, a pegada aí que está ligada à CV, a ANASA, o ciclo de vida. Existe uma norma hoje, né, a NBR 14400, que ela traz justamente, né, uma regulamentação para esse cálculo de pegada hídrica, e dá para você hoje justamente homologar seu cálculo, validar seu cálculo, e compensar essa pegada hídrica com essas ações que a gente está aqui discutindo, para justamente garantir a sua neutralidade hídrica. Então, um termo bem interessante que está ganhando aí uma visibilidade internacional. Então, como é que a Infrastec vem trabalhando aí no setor de águas? A gente trabalha justamente com essa visão da água mais estratégica, né, com uma avaliação de riscos e oportunidades, com essa modelagem hídrica. Então, muitas vezes comum a gente iniciar o projeto avaliando, por exemplo, os riscos de suscetibilidade à inundação, riscos de escassez hídrica, ou seja, a gente traz uma visão do que está acontecendo no entorno para justamente trazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo, né? A gente trabalha com isso, com ferramentas também de sustentabilidade hídrica, que trazem disclosure, trazem informações aí para o setor, com cálculos de pegada hídrica, que a gente acabou de apresentar, né? E também com planos estratégicos de água. Uma outra área da empresa atua com projetos de engenharia voltados à sustentabilidade hídrica. Nossos projetos são todos voltados à busca de eficiência e neutralidade, ou seja, como é que a gente pode reduzir, reciclar, né, melhorar a gestão, usar a inteligência da engenharia para isso, usar modelagem, simulações computacionais, né? Eu falo muito assim, hoje o mercado de engenharia muitas vezes não evoluiu, assim. A gente está lidando ainda com métodos de cálculo ainda muito tradicionais. Então, a gente procura, sempre que possível, usar ferramentas de software, modelagem computacional, como PC Swim, HackRes, ou seja, softwares que tragam para a gente uma visão, né, do que está acontecendo de forma mais dinâmica no entorno e que a gente consiga fazer um melhor projeto, né? A gente está numa era digital em que a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento dentro da engenharia como um todo. E vamos assim, eu diria que é uma ferramenta muito interessante, acho que a gente é uma das poucas empresas no Brasil que trabalha com esse raio-x, né, que eu falo assim, das edificações, né, o raio-x da indústria, ou seja, a gente traz aqui uma auditoria hídrica, que é uma metodologia muito rica, a gente tem colhido, assim, resultados muito interessantes, assim, né, acho que trazendo um planejamento estratégico para os clientes, né, quais são as ações, colocando essa ação no tempo e dando resultados efetivos aí para os nossos clientes, com essa visão do que está acontecendo ali naquela operação, de quais são os problemas, né, desde problemas pequenos a problemas grandes,
que geralmente impactam o negócio, né? Então, como é que a gente, depois que a gente faz esse diagnóstico, esse raio-x, eu vou me ater hoje na nossa apresentação muito dessa auditoria, a gente traz aqui soluções para a conservação de água, para a diversificação da matriz hídrica, e hoje a gente vem gerenciando, né, e a implantação, ou às vezes até implantando para o cliente, essas soluções. E para a gente ter aí, vamos falar assim, continuidade nessas ações, a gente desenvolveu uma plataforma de gestão de água, que justamente que é a WaterBrain, que a gente traz aí o uso do IoT, o uso de POPs operacionais padrões, SLAs, KPIs, para a gente garantir essa gestão hídrica a longo prazo. Isso aqui é uma outra atuação da empresa no setor do saneamento, a gente vem trabalhando com projetos também voltados à economia circular, gestão de resíduos, a gente está fazendo um projeto bem legal com o Parque Tecnológico São José dos Campos, desenvolvendo uma plataforma blockchain, por exemplo, para a gestão, né, dos resíduos gerados pelas empresas que trabalham com a Embraer, ali no parque aeroespacial, tentando justamente trazer circularidade para esses resíduos. Então, é outra área aqui da Infinity Tech. Então, quando a gente fala da gestão da água, que eu estava discutindo, a gente tem os 3 níveis de gestão. A gestão a nível macro, que é você olhar, que eu falo, que é a visão satélite, né, para avaliar o que está acontecendo aqui na indústria, no meu entorno. Você tem a gestão a nível meso, que é a infraestrutura de saneamento, que é água, água não potável, esgoto e drenagem. E você tem a infraestrutura a nível micro. Então, a gente atua nos 3 níveis de gestão, acho que a TME também, trazendo soluções, né, para esses, vamos dizer assim, soluções de engenharia, soluções de inteligência para a gestão de água, para esses 3 níveis de gestão. E isso é muito interessante, porque quando eu trago a eficiência hídrica para uma planta, quando eu trago a diversificação da matriz hídrica por diversas fontes aqui, eu também reduzo a necessidade de mais água potável pela concessionária de saneamento, eu reduzo a geração de esgoto e eu reduzo os impactos na bacia. Então, a gestão de água ela é integrada e ela é sistêmica. Então, a gente tem que ter um pouco dessa visão, né, dos benefícios que a gente traz. Eu reduzo as emissões de carbono. Então, a gente tem que entender que essa gestão de água ela é integrada e a gente deve ter essa visão integrada. Então, isso aqui é um pouquinho do que acho que a maioria que está aqui no webinar já conhece. A gente tem hoje, né, 1,1 bilhões de pessoas sem acesso à água doce. Por outro lado, hoje, a gente já tem 50, até 2050, a ONU estima que 50% da população mundial vai sofrer com a falta d'água. Ela estima também que 90% da população mundial vai viver em áreas urbanas, né? Então, esse é um número muito assustador, se a gente pensar, né? Todo mundo está buscando, né, água, muitas vezes em regiões que já possuem estresse hídrico. Hoje, no Brasil, a gente já tem 68% da população vivendo em áreas urbanas, e o que a gente tem hoje no Brasil é que boa parte dessa população está concentrada na região Nordeste e Sudeste, onde eu só tenho 9,3% de água doce disponível. E fora a população estar lá concentrada, 71% do PIB industrial também está nessas regiões. 68% da minha produção agrícola também está nessas regiões. Então, onde está a produção agrícola no Brasil? Onde está a indústria? Onde estão as pessoas? Eu não tenho água. Então, a gente vive uma crise hídrica nos grandes centros urbanos e a gente tem que entender que essa crise ela é permanente. A gente não está falando aqui de uma crise que é temporária. Nossa água, boa parte da nossa água está na região norte do Brasil, onde eu só tenho lá 6% da população vivendo nessa região. E, por outro lado, o que a gente tem que agravar mais a situação? É a falta de saneamento. A gente só tem 30%, né, da população mundial com acesso ao saneamento. No Brasil, ainda 50% dos esgotos são descartados em corpos hídricos sem tratamento. E o que isso gera? A redução, né, da disponibilidade hídrica. Eu agravo ainda mais esse cenário que é crítico de falta de água. Se a gente pegar o Atlas da ANA, a nível Brasil, se olhar todas as regiões metropolitanas no Brasil, eu tenho poluição dos mananciais dos grandes centros urbanos, causado o quê? Pela falta de tratamento de esgoto. Então, a gente tem aqui, vamos falar assim, um problema crítico. Até foi interessante, eu dei uma palestra ano passado, e foi justamente essa foto do Rio Grande do Sul das Serras Gaúchas, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais sofrem, né? Está sofrendo hoje com, vamos assim, com os eventos extremos, né? A gente teve um ano passado, 2023, uma seca bilionária, né? Que ocasionou realmente um impacto financeiro ao estado. Logo depois, em setembro, no final do ano, a gente teve enchentes na região de... Vocês estão me escutando bem, Guilherme? Estamos sim. Tá. A gente teve aí inundações, né, na região de Porto Alegre,
Porto Alegre esse ano, e nessa região aqui das Serras Gaúchas. Enfim, então a gente está lidando realmente com um problema muito crítico, né, que são as mudanças climáticas que já chegaram, né? A gente estava ali numa discussão, né, mudanças climáticas, quando chegar as mudanças climáticas, as mudanças climáticas já estão acontecendo, a gente teve uma mudança de regime de chuva muito importante aí nos últimos anos. 2020 para cá, a gente tem visto registros, né? Os cientistas estão registrando chuvas intensas de 100 milímetros, 90 milímetros, 6 vezes ao ano, em regiões que não chovia 50 milímetros por ano. Então, a gente realmente houve uma mudança da intensidade de chuva, né? Essas chuvas estão, vamos falar assim, mais esparsas, mas mais intensas, né? E a gente não tem infraestrutura urbana preparada para isso. Eu acho que vale ressaltar, né, que o Brasil, como a gente está vendo, não só falta tratamento de esgoto no Brasil, né? Falta infraestrutura de saneamento, falta gestão adequada dos resíduos sólidos, falta a gente ter uma infraestrutura de drenagem, né, com resiliência para lidar com esses eventos extremos. Então, a gente nem tem infraestrutura de drenagem. 70% dos municípios brasileiros não têm quase a infraestrutura de drenagem adequada. A gente investe hoje 4 bilhões por ano, enquanto a necessidade de investimento para universalizar a drenagem seria mais de 7 bilhões de reais por ano. Então, a gente é assim, e a gente tem que pensar que isso tudo está interligado. A falta de tratamento do esgoto, o esgoto vai parar onde? No rio. A falta de infraestrutura de drenagem, essa água, essa poluição difusa vai parar no rio. O que ela carrega, essa poluição difusa? Carrega o lixo das cidades. Os lixos mal condicionados, mal destinados, vão parar nos rios. Então, é uma infraestrutura que está integrada. Então, o problema do Brasil, além da falta de água, que é crítica, é a falta de infraestrutura de saneamento. Então, a gente tem um problema grave, né? E como é que a gente está olhando tudo isso? A culpa é do governo, o governo tem que fazer o papel dele. Não estou nem aí se faltar água no município. Você está aí, sim, porque se faltar água no município, sua planta industrial vai ser paralisada. Você não vai ter água para você fazer o seu processo industrial. Então, se você não olhar os riscos que estão acontecendo no seu entorno, você está lidando com um risco eminente de paralisar sua planta de tratamento, né? Você não tem água para tratar e para utilizar nos seus processos industriais. Então, eu acho que é importante a gente entender que a infraestrutura hídrica, né, a bacia hidrográfica, é algo que está interligado a todos os atores da bacia, seja a indústria, seja o uso urbano, seja o uso, né, para a produção de água no setor do saneamento, seja o uso agrícola, a produção de energia elétrica, ou seja, a gente está disputando a mesma água. Como é que a gente está fazendo esse desenvolvimento, né? Como é que eu estou planejando o crescimento da minha indústria? Como é que eu estou impactando a minha bacia? Como é que a bacia que eu estou está me impactando? Então, assim, essa análise de riscos, a gente faz muito isso, a gente tem feito, é muito interessante comentar, né? A gente aprende com a dor. Depois do estrago agora do Rio Grande do Sul, várias indústrias, assim, estão contratando a gente para fazer estudos de modelagem para entender o risco de inundação da sua planta. E a gente hoje, até loteamentos também, né, grandes edificações, também estão querendo olhar, até para entender se o terreno que eles estão comprando, quais são, né, os riscos suscetíveis daquele terreno. Enfim, então, isso começa a ter um olhar, assim, a dor em si, né, o prejuízo que as indústrias tiveram, ou seja, então a gente tem que entender que a gente tem que exigir do governo, sim, né, o papel dele trabalhar com a infraestrutura urbana, mas também a gente pode contribuir para a melhoria dessa infraestrutura urbana. Como é que eu estou planejando minhas ações? E com isso, com essa visão mais estratégica da água, eu posso encontrar aqui oportunidades para o meu negócio. Então, isso aqui é bem interessante, é só um exemplozinho que eu estou trazendo aqui do setor municipal. Qual é a visão ainda do setor municipal? Acho que isso é um ponto importante no Brasil, né? A gestão de água no Brasil ainda é tradicional. O que é tradicional, Virginia? As empresas, né, o setor público busca, ou privado, né, no setor de saneamento hoje, que a gente está tendo uma mudança aí do setor, busca a exploração de mais água, né, para abastecer a cidade, ou para abastecer meu processo industrial. Eu vou lá ver se eu aumento minha outorga, se eu tenho mais um manancial para captar, se eu vou perfurar mais poços, enfim, eu quero água. O que eu faço com essa água? Essa água gera esgoto. O que a gente viu no Brasil, né? Boa parte desse esgoto é tratado. São Paulo, até 2020 e pouco, só tinha 56 do estado de São Paulo, do esgoto tratado. Falando do estado de São Paulo, que é um estado rico, imagina os outros estados no Brasil. Então, a gente está lidando hoje com a gestão tradicional, que essa falta de visão só vai aumentando a poluição dos grandes seres humanos. Eu capto água, pego mais água, uso a água de forma, né, irracional, e eu vou aumentando a minha poluição.
E aí foi interessante que, frente à crise hídrica de 2015, o governo do estado criou uma nova obra, que foi o Sistema Produtor São Lourenço, para trazer água para a população de São Paulo, ou seja, né, vamos assim, trazendo, mais uma vez, né, a gestão tradicional de água, trazer água de lugares cada vez mais distantes. Essa água, ela é coletada a quase 70 quilômetros de São Paulo, a última represa, que é a Cachoeira do França, está a 49 quilômetros de Vargem Grande, Paulista, então, assim, essa água vem com custo de energia elétrica altíssimo, isso gera o quê? Emissões de carbono, assim, que a gente consome, o setor de saneamento, muitas vezes, o maior consumidor de energia de um município. Lógico que tem algumas indústrias que podem concorrer com esse setor, mas, usualmente, se a gente olhar um mapa do Brasil, o setor de saneamento vai estar em primeiro ou segundo lugar, em quase todos os estados, assim. Por quê? Porque ele é intensiva em energia, a gente busca água, está vendo aqui, a 70 quilômetros, bombeia em grandes, né, adutoras, com grandes capacidades de bombeamento, com grande consumo energético, para trazer essa água, né, para a ETA, da ETA trato, bombeio e manda aí para a população. E aí o governo fez um estudo, a própria Secretaria de Recursos Hídricos, que é um trabalho bem interessante, para trazer um pouco dessa visão que a gente está aqui querendo colocar para vocês, é que se eles trocassem as bacias sanitárias, que eram produzidas até 2003, bacias de 12 litros por fluxo, se eles trocassem essas bacias, né, para bacias que são hoje normatizadas, que só podem ser fabricadas por 6,8 litros por fluxo, né, eles conseguiriam aqui reduzir 4,7 metros por segundo. Se eles fossem nos projetos de Singapuras, que são os projetos que foram feitos em São Paulo, de tipo Minha Casa Minha Vida, de antigamente, fizeram vários residenciais aqui na grande região metropolitana de São Paulo, e se eles trouxessem, né, essa redução de consumo por meio da troca de bacias, eles iam trocar 1.900.000 bacias, foi só um estudo que foi feito, isso ia custar para o governo 574 milhões de reais, e eles iam economizar 4,7 metros por segundo. Esse investimento era 74% inferior ao investimento do sistema São Lourenço. Então, isso mostra uma visão de que, por que o governo não fez isso, né? Por que a gente não trabalha a gestão micro da água em escala, né? Por que a gente não incentiva a eficiência hídrica? Então, deixo aqui essa pergunta para os senhores. Então, quando a gente lida com água, a gente também está lidando com carbono. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, esse uso da água mais eficiente vai reduzir as minhas emissões de carbono. Então, só para vocês verem a relação, né, 74% hoje, 74%, tem estudos internacionais, dos desastres ambientais associados às mudanças climáticas estão relacionados à água. Então, era a relação intrínseca. E, por outro lado, 10 a 12% das emissões globais de carbono são das empresas de saneamento. Por quê? Porque são intensivas em consumo de energia para, né, assim, fornecer água para os grandes centros urbanos. Então, isso mostra hoje, tem vários estudos internacionais, que a gente tem que pensar um pouco diferente nessa gestão da água, até para a gente reduzir as nossas emissões de carbono. A gente tem que buscar eficiência hídrica, seja no setor do saneamento, reduzindo as perdas, né, melhorando a gestão de água, com olhar mais de bacia, evitando fazer grandes sistemas centralizados, que são grandes consumidores de energia elétrica, né, buscando sistemas descentralizados para coletar água, captar água, distribuir água, tratar e reutilizar essa água na própria bacia, e trazer essa gestão a nível micro, né, trazer essa gestão em escala. Então, o que a gente tem visto hoje são, vamos dizer assim, novos modelos de negócio que têm surgido com esse olhar de soluções descentralizadas e adaptadas. Com isso, a gente tem esse conceito hoje, né, do Zero Water, que ele justamente busca isso, busca você ter uma independência um pouco, né, do sistema convencional de tratamento de água, ou seja, ele trabalha aqui com ações, né, no consumo da água potável, para trazer eficiência hídrica, ou seja, é fundamental a gente entender nossa infraestrutura e trabalhar essa eficiência hídrica dentro da minha edificação, da minha indústria. Ou seja, a diversificação da matriz hídrica com a adoção de fontes alternativas de água. Essas fontes alternativas podem ser usadas para usos internos na minha planta industrial, né, ou para usos externos na minha planta, para arrefecimento de torres, lavagens externas, etc. E também, se eu tiver excedente dessa água não potável, eu posso até doar ou vender para o meu entorno. E com isso, eu me acredito
dessa ação, porque se eu estou doando para o meu vizinho um acidente de água de reuso, eu estou reduzindo o impacto hídrico na minha bacia. Então, estou trazendo eficiência hídrica para o meu projeto. E aqui, na drenagem de água pluvial, essa gestão também, de buscar o quê? Trazer um pouco do ciclo hidrológico, trazer a infiltração da água, reduzir o escoamento superficial, melhorar a detenção e reduzir, aí melhorar a recarga de aquífero. Então, essa visão é um pouco desse conceito, vou ser um pouquinho breve aqui, mas o Zero Água, ele é um trabalho bem interessante, assim, por exemplo, nesse exemplo, eu estou consumindo 460 metros cúbicos de água potável por meio de poço. Aí, o que a gente estimula no Zero Water? A gente estimula a adoção de a eficiência hídrica. O projeto tem que ser eficiente. Primeira coisa, reduzir o consumo de água em pelo menos 10%. Tentar ações para isso, né, para essa redução. Trazer eficiência hídrica para o meu empreendimento, né, para a minha indústria. Adotar fontes alternativas de água, por exemplo, reuso do efluente industrial, ou do esgoto, aproveitamento da chuva, né, utilizar aqui, 240 metros cúbicos de água não potável, o que estaria certo seria 240. Tratar, por exemplo, doar um excedente de água de reuso para o entorno, por exemplo, fazer ações de eficiência no entorno, trazer, né, ações, por exemplo, Bio do Bem Fazer, eu vou lá e invisto numa creche, trago redução de água para essa creche, e isso me abate do meu consumo, ou seja, trazer uma ação que eu possa compensar a água, não só no meu site, mas no meu entorno, e com isso, você neutralizar o meu impacto hídrico. Eu não vou entrar muito no detalhe, depois, assim, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, a gente manda esse guia do GBC Brasil, e é bem interessante que traz muito esse conceito, né, de gestão da água. E aí, como é que a gente pode, aqui com a indústria, neutralizar o meu impacto hídrico, né, na minha operação. Então, quando a gente vai trabalhar com a auditoria hídrica, como é que eu começo a fazer um trabalho desse, Virginia? Como é que eu vou fazer um zero água, eu quero melhorar a minha gestão hídrica. Primeiro que eu falo, você tem uma visão sistêmica da sua planta. É importante eu entender como é que está seu fluxograma, eu diria assim, seu water matrix, desde a captação de água, ao uso da água na sua planta industrial, como é que está a sua infraestrutura física de distribuição de água, ou seja, essas ações são importantes para a gente conhecer a sua planta, né? E com isso a gente cria aqui uma fase, uma metodologia que ela tem fases, né? Um trabalho que ele é grande, mas ele justamente traz esse raio-x da sua implantação. Você tem posto, você tem ETA, você tem concessionária que te atende, você tem planta de tratamento industrial, você tem uma estação produtora de água de reuso. Como é que está a sua gestão de água? Quais são os medidores que você tem hoje para entender esse seu balanço hídrico? Ou seja, criar esse water map. Como é que está essa gestão de água? Então, assim, esse diagnóstico, não há eficiência hídrica, gente, desassociada ao conhecimento da sua planta industrial, ao conhecimento da sua infraestrutura física. Virginia, eu coloquei aqui, já aconteceu com a gente, num cliente industrial, eu coloquei aqui 30 hidrômetros, medindo o quê? De onde sai esse hidrômetro? Como é que é? A água sai? Como é que ela alimenta? A gente foi fazer um trabalho numa planta industrial, a gente mapeou 480 pontos na planta, 480 pontos de água potável. Tinham áreas da planta industrial que chegavam, às vezes, 30 tubulações. Não há gestão. Eu estou medindo um ponto de consumo de água, eu tenho 30 tubulações chegando nessa área. Então, tem que ter uma adequação da infraestrutura física. Primeiro, entender como é que ela funciona. E, eventualmente, eliminar algumas infraestruturas desnecessárias. Então, isso começa com esse diagnóstico hídrico baseado nesse water map. A gente vai entendendo esse fluxo da água na edificação. Virginia, não tenho planta. Vamos usar um georradar. Vamos fazer uma nuvem de pontos. Vamos fazer uma microfilmagem, tem tubulações enterradas. Vamos fazer uma microfilmagem. Então, existe hoje tecnologias para a gente mapear essa infraestrutura e, assim, descobrir ela, né? Vamos pensar assim. Então, a gente faz esse raio-x do empreendimento, entendendo todos os processos que existem relacionados à água, né? Como são feitas as medições. E se quer um cliente industrial muito grande, que a gente fez uma proposta, infelizmente a gente não ainda vendeu nesse cliente, mas isso é um exemplo clássico de outro cliente, e ele tinha lá
se não me engano, eram 21 postos de água, isso que era o fluxograma dele, conhecimento que ele tinha da planta de 21 poços, e como é que ele distribuía a planta a água na sua planta, era esse fluxograma, e ele captava água superficial, numa área com estresse hídrico. Então, como a gente consegue fazer uma gestão hídrica com esse nível de informação? Uma planta industrial de mais de 20 galpões. É impossível. Então, o que a gente ouçou para esse cliente, né? A gente vai fazer esse levantamento, ele só tinha esse nível de informação, a gente vai fazer a coleta por escaneamento, escanear os seus pipe racks, vamos entender esse fluxo da água e trazer até isso para o BIM, trazer isso para a modelagem 3D. Então, com isso, a gente consegue conhecer a sua infraestrutura física para entender como é que essa água está sendo distribuída e utilizada. E aí, sim, pensar em ações para redução do consumo. Sem isso, gente, é muito difícil. E isso é um ponto que eu falo assim, isso é planejamento. Ah, Virginia, quanto você vai reduzir de custo fazendo isso? Não sei. Cada caso é um caso. A gente vai organizar a sua vida, pelo menos eu te garanto que você vai ter o conhecimento da sua planta, a gente vai entender como é que é seu consumo de água, como é que está sendo o consumo, a gente já pode associar esse consumo de água com medidores àquele processo produtivo. Tem muita coisa que a gente pode fazer para justamente definir uma máquina de setorização e trazendo gestão, entendendo o fluxo de abastecimento de água, entendendo como é que essa água está sendo utilizada, como é que é o seu OREMEP, quais são os riscos associados à sua operação. Ou seja, esse é o primeiro passo para a gente pensar numa gestão eficiente de água. Aí, Virginia, eu estou pensando só no meu reuso, mas você vai reutilizar aonde? Quais são, né, como é que essa água vai ser distribuída na nossa planta industrial, que você nem conhece a sua infraestrutura? A gente fez um trabalho com um cliente que tinha uso de água de reuso há 12 anos, a gente encontrou 12 conexões cruzadas. Por quê? Porque não tinha identificação, as tubulações, não tinha, assim... gente, não adianta pensar na ponta se a sua origem está bagunçada. Então, é um trabalho grande, não é um trabalho pequeno, é um trabalho minucioso, mas é quando a gente consegue, parece que assim, arrumar a casa, e eu falo assim, tá bom, agora eu arrumei, eu entendi o que você está consumindo em cada um dos seus pontos, né? Eu organizei aqui, eu tenho 30 alimentações de água nessa área da sua planta industrial, eu tenho que deixar 3. Vamos capear essa tubulação, vamos reorganizar aqui a casa para a gente colocar aqui um medidor e a gente ter aqui a efetividade dessa medição. Então, isso passa por esse entendimento desse fluxo de abastecimento e a gente vai, a partir daí, propondo melhorias para essa gestão, seja para a caldeira, para a torre de resfriamento, para o vapor, o que quer que seja. Tudo passa por essa infraestrutura. Isso é muito importante, muito importante. E aí, hoje, a tecnologia de dados, né, o escaneamento, ou seja, a gente consegue hoje, vamos assim, atualizar uma planta industrial, fazer um build dessa planta, trazer todos os elementos que tem lá, trazer até para o metaverso, colocar isso no 3D, para justamente trazer essa eficiência, né, que a gente precisa. Então, a gente vai levantando as áreas externas, as tubulações, o que acontece em cada galpão, por exemplo, né? A gente vai entendendo também na área de escritórios a população fixa e flutuante, na área de vestiários, enfim, entendendo a gestão de água completa da planta, para ir pensar nessas ações, né? E essas ações estão mapeadas, estão vinculadas a esse OREMEP. Então, o que eu posso melhorar na minha captação de água? Quais são as ações que podem ser aqui implantadas? O que eu posso melhorar na minha ETA? A gente tem cliente que faz, por um desconhecimento, uma ETA antiga, uma reclavagem de 1 hora, entendeu? Isso gera desperdício de água. Como é que eu posso melhorar a minha ETA para reduzir o desperdício? Se eu coloco um sistema, tem muito ferro na minha água, eu coloco uma decantação preliminar para remover ferro e depois eu filtro a água. Ou seja, existem várias soluções, né? Uma coisa muito importante, reservação. A gente, recentemente, fez um trabalho no cliente que ele tinha um TDAH, que era o tempo de detenção de água de um reservatório de 10 dias. Como é que eu vou ter uma água com qualidade? E aí essa planta tinha problema depois de falta de cloro.
Por quê? Porque essa água ficou parada 10 dias no reservatório de água potável. Então, assim, é importante entender essa infraestrutura implantada, como é que está a capacidade do seu reservatório, como é que está a distribuição. Esse é o grande gargalo na indústria. Como é que está a distribuição? Ah, eu tenho distribuição subterrânea, que tem ali perda de água há anos, que ninguém nunca olhou, né? Eu tenho ali o uso e desperdício no uso, eu tenho lá, né, 30 tubulações chegando numa área da minha planta industrial, que eu não sei aonde ela capta água, onde essa água está vindo, para onde ela vai. Como é que eu faço uma gestão de água dessa forma? Então, organizar essa distribuição associada ao uso, avaliar o quanto você gera aí de efluente sanitário, de efluente industrial, e quanto a gente pode, eventualmente, potencializar, né, o reuso desses efluentes, né? A adoção de outras fontes alternativas de água. Como é que eu posso trazer isso como elemento de planejamento estratégico para a redução do meu consumo de água? Então, existe aqui, né, uma pancada, esse aqui é um exemplo de uma planta industrial que a gente trabalhou, eu diria assim, esses são os desenhos que a gente vai criando, assim, a gente tenta fazer um trabalho muito visual e como um benefício para o nosso cliente é trazer essas ações associadas, vamos falar assim, à distribuição de água, tentar associar isso às medições que existem, ou fazer medições estimadas para a gente fazer um balanço líquido dessa planta industrial, mesmo que seja um balanço não real, né, um balanço com base em dados estimados. E aí a gente começa a entender quais são as oportunidades. Todas essas oportunidades que a gente vem trabalhando, elas têm que estar associadas a um CAPEX e um OPEX. E com isso a gente cria até um período de investimento, né, para essas ações, e até trazendo ações que têm baixo investimento, priorizando as ações que dão retorno rápido, ações de médio investimento que têm uma intervenção mais complexa, que tem um prazo de investimento médio, e ações mais complexas, como o reuso de água, né, para fins não potáveis, ou seja, que vai custar mais caro, e precisa ser também implantado para trazer benefícios, mas muitas vezes no segundo momento. Primeiro eu vou organizando o que eu tenho que fazer, melhorando, implantando medidores, criando um ORMF, organizando a minha inteligência de dados para depois eu pensar nas fontes alternativas. E aqui a gente vai também, com base nesse trabalho, criando a priorização desses investimentos. E para dar continuidade, para dar resultado, a gente utiliza a nossa plataforma de gestão de água, que ela justamente traz essa visão estratégica de avaliar o entorno, avaliar os riscos do entorno. E aqui a gente traz um modelo de gestão hídrica com a inteligência de dados, né, para a gente trazer gestão, criar KPIs operacionais, melhorar a operação da minha planta, usar IoT, tecnologias que estão hoje disponíveis, sensores de cloro, a ATM tem várias dessas tecnologias que o Guilherme vai falar logo mais, para captar os dados e para fazer essa gestão em tempo real. Então, essas soluções, elas têm que ser integradas e trazer ser um elemento de informação e de gestão para as plantas industriais, trazendo aí eficiência hídrica, segurança operacional e, com isso, melhorando a gestão da água dos nossos clientes. Então, assim, espero que não tenha aí ultrapassado muito tempo, peço desculpas se ultrapassei, e vou passar aqui para o Guilherme, para ele falar um pouquinho das soluções que ele podem ser casadas com as nossas soluções. Muito bom, Virgínia, legal, ótima apresentação, agradeço aí a explanação, a aula, né? E você tocou alguns temas bem interessantes e tem toda a sinergia com o que a TME também pode oferecer para esse segmento industrial, né? Então, você colocou lá, né, que a indústria, ela está inserida num contexto de uma bacia hidrográfica ou numa região, num município, né? E aí a gente também tem um case interessante, que a gente está trabalhando num projeto para uma indústria, né, na qual o município na qual ela está inserida, a gente apresentou um sistema para tratamento da água das torres de refrigeração, um único ponto, né, de aplicação naquele projeto, e isso foi suficiente para trazer uma economia, né, a gente consegue otimizar os processos dos ciclos de concentração dessa torre, etc., e isso vai representar uma economia de 50% da água consumida no município, tá? Então, aí entra a questão da resiliência, né, porque a empresa,
a indústria ela precisa produzir e geralmente ela tende a aumentar o nível de produção, mas não pode se deixar de lado essa questão da responsabilidade dentro de um contexto, né? Um contexto social, um contexto ambiental, que seria justamente esse estresse, né, sobre os recursos naturais, principalmente na questão dessa demanda hídrica. Então, soluções desse tipo, né, elas são perfeitamente viáveis, assim como métodos alternativos ou um pouco mais específicos para tratamento de água. A gente tem sistemas, por exemplo, de troca iônica, que também trazem uma redução dos ciclos de retrolavagem, num sistema de fluxo contínuo, sem necessidade de bypass e coisas do tipo, além da redução do insumo, do produto químico. Então, você tem várias soluções ali que agregam bastante valor, né? Você comentou da questão da redução de perdas. Na verdade, um outro ponto que você tocou, que eu acho que é bem interessante, é aquela máxima, né? Quem não mede, não gerencia. Então, esse trabalho, esse pré-diagnóstico, diagnóstico, entendimento dessa infraestrutura dentro da indústria e qual é o impacto em termos de uma visão mais sistêmica que aquela instalação ela pode trazer, ela é perfeitamente viável, porque às vezes a gente faz uma análise muito pontual, né? A gente traz à luz algum problema específico, né? Só que esquece de avaliar todo o contexto daquilo. Então, muitas vezes os projetos, às vezes fazem uma análise de payback com uma visão um pouco mais, um pouco restrita, em função dessa falta de maturidade nos dados, ou falta do conhecimento nos dados, quer por uma questão de não entendimento entre diferentes áreas, né, utilidades com produção, ou com setores específicos que gerenciam essas etapas, quer por uma questão ali de dificuldade em termos de pessoal, né? E aí eu entendo que tanto a Infinity Tech quanto a TME podem trazer um grande benefício nesse sentido para auxiliar, né? Só para complementar, vou trazer alguns dados aqui. Um levantamento da CNI diz que a gente tem a indústria, né? Ela capta um montante de 2.300 metros cúbicos por segundo. Então, esse é o consumo industrial. É um consumo extremamente necessário. O país necessita da indústria, necessita da produção, né, da manufatura, etc. É uma fonte de receita, inclusive, e isso representa quase metade, né? E se você colocar isso na balança comercial também é algo bastante interessante. E é basicamente 10% do consumo de água no país, né? Da nossa matriz, da composição da matriz. Você comentou do estresse hídrico. A gente tem também, além dessas questões da perda, né, a própria disponibilidade hídrica. A gente tem uma perda natural inerente à questão de evaporação, da ordem de 30%. Então, apesar do Brasil ser muito rico na matriz hídrica, na disponibilidade hídrica, em alguns casos a gente tem sofrido, né, e isso tem ficado cada vez mais latente, essa questão do estresse, né, do estresse hídrico e do impacto. E, nesse sentido, a indústria ela tem um papel muito importante para tracionar essas alternativas, né? Então, aqui a gente tem algumas soluções. A TME pode trabalhar em todo esse espectro que você comentou, né? Desde a parte de instrumentação, uma análise macro a nível de gestão de bacia hidrográfica, com sistemas supervisórios, com sistema de telemetria, na medição de nível, qualidade, disponibilidade hídrica. Nós temos sistemas para tratamento de água, né, desde o processo de captação até a parte de manufatura, com diferentes níveis de requisito ali, de qualidade, sistemas de monitoramento dessa qualidade da água, né? Então, é algo bem importante. De novo, eu volto naquela máxima: quem não mede, não gerencia. E aí a gente vê bastante sinergia nesse tipo de situação, né? E boa parte dessas condições, e há um movimento da indústria nesse aspecto, no reuso ou nessa intenção de trazer, né? Eles entenderam essa responsabilidade, né, de fazer o reuso ou de melhorar as condições do uso desse recurso, diminuir a pressão sobre esses recursos naturais. Algumas companhias que a gente trabalha, inclusive, têm metas bastante audaciosas de reuso de 98% da água dentro do site. Então, existe um movimento bem interessante nesse aspecto, e é bem legal, assim. Foi muito oportuno você
pontuar aí essas questões e trazer à luz essa discussão. E a gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou tentar fazer algumas aqui, né, para iniciar, e as que a gente não conseguir responder, aí a gente manda isso depois, né, isso a gente coloca no chat lá e manda por e-mail e assim por diante, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, o Rodrigo, ele coloca uma pergunta se existe algum estudo de benchmarking para o WUI de prédios comerciais no Brasil. WI, WRI, o que seria WI? WUI. Ui, não sei se o Rodrigo está aí, assim. Não, o benchmark, assim, não existe, a gente estava até... Tem uma norma técnica agora que está sendo feita, de taxonomia, né, no setor da construção, eles até nos contaram, a gente já fez, por exemplo, quando a gente fez o trabalho do Banco Bradesco, a gente analisou 300 prédios comerciais no Brasil e 4.800 agências bancárias, né, avaliando o consumo, e a gente criou essa regra, né, o que é eficiente, não é eficiente. Virginia, isso serve também para uma indústria, serve para o setor da edificação da indústria. Então, por exemplo, um consumo eficiente nesse setor da edificação seria abaixo de 25 litros pessoa dia, considerando que o prédio tem torre. A gente está fazendo agora um projeto para uma edificação, né, de uma instituição financeira na Paulista, bem interessante, e ela já é eficiente, já é LEED, já tem aí uma série de ações, mas com o nosso trabalho a gente vai, já era 20, 21 litros pessoa dia, a gente vai reduzir para 9,1, né, com as ações que vão ser implantadas. Então, tem como a gente garantir, né, essa eficiência. E hoje a gente vê muitos prédios, né, que estão agora assim, com essa crise hídrica, que a water use intensity, ótimo. A gente tem, hoje com a crise hídrica, vamos falar assim, né, que a gente já vivenciou, etc., a gente tem que buscar essa eficiência, né, e com isso é o indicador de consumo que a gente vai aí buscando para justamente a gente trazer essa eficiência aí para esse cliente, ou seja, se a gente é uma indústria, entender o benchmark desse setor e trazer essa melhoria operacional, né? A gente fez agora uma indústria específica e eles tinham um processo que era o reuso, né, daquele equipamento que tinha sido usado para o processo de chave. Ele utilizava o equipamento 9 vezes, era um equipamento descartável, mas que ele fazia esse reuso 9 vezes. Dependendo do turno que fazia esse reuso, que era um reuso manual, que era feito, havia um consumo maior ou menor. Então, qual foi a nossa ação? Vamos mapear. Eu tenho que usar uma água aqui, 10 mil, eu não posso colocar uma tubulação, um hidrômetro intrusivo. Você coloca um hidrômetro externo, né? Um hidrômetro que você não põe em contato esse hidrômetro com a água. Você consegue fazer essa gestão. Existem soluções no mercado, e aí a gente começa a comparar. O turno da manhã foi mais eficiente, que é um processo meio manual. Porque o turno da noite gastou 2 vezes mais. Então, é trazer um pouco dessa inteligência para a gestão, né, Guilherme? A gente hoje está na era da inteligência artificial, né? Não dá para a gente fazer gestão hídrica sem hidrômetro, sem medição, sem conhecer a infraestrutura. E não adianta colocar o hidrômetro de qualquer jeito na planta, assim, né? Não adianta a gente, seja uma edificação, seja uma indústria, não adianta eu colocar sem hidrômetro se ele não está sendo efetivo. A gente está com um cliente agora, que é um cliente que tem 149 hidrômetros, fazer auditoria. Assim, ele perdia 100 metros cúbicos de água por mês, assim, essa água está medindo errado. E, assim, né, e outro cliente agora também fazendo uma supermedição, o hidrômetro dimensionado equivocadamente. Então, não é só colocar o hidrômetro, é ter uma engenharia, avaliar a vazão mínima, né, vazão nominal, vazão máxima, dimensionar esse hidrômetro adequadamente para você instalar e ter a medição correta. Então, isso é importante, assim. O que não se mede, não se gerencia, né? Então, isso começa ao início de um projeto, ao início de um diagnóstico, né? Então, isso é um ponto bem importante. E, como você falou, e com isso eu consigo avaliar quanto eu estou reduzindo do meu consumo. Você falou, poxa, eu melhorei a gestão de água da torre com um processo que reduz o consumo de água potável, né? Com a tecnologia que vocês têm aí, que vocês trouxeram de Israel, e com isso vocês melhoraram, né, a eficiência aí para aquele cliente, ou seja, reduzindo o impacto ambiental. Então, a circularidade passa também por eficiência, né? A gente vê muita gente falando assim, economia circular, é só reuso, é só reuso. Não, o reuso é uma ação, mas a circularidade passa em você fazer mais com menos, em você ter essa ecoeficiência ambiental implantada. E isso é o primeiro passo. Depois, o segundo passo de você reutilizar o que você gera de efluente, é você reduzir o impacto, né?
Então, isso são pontos importantes para a gente discutir, e bacana o trabalho de vocês nesse sentido. Legal. E o trabalho que você desenvolve, basicamente, ele é aplicado na indústria o que a gente tem no setor do saneamento público, né? Que seria o plano de saneamento municipal, né? Perfeito, Então, o que você faz, basicamente, é traçar um diagnóstico, traçar algumas metas e a partir daquele plano, você ter uma estratégia de abordagem para redução. E aí, nesse sentido, o Alfonso Filho, ele faz uma pergunta aqui, que também é relacionada ao plano de saneamento, né, e nesse caso ele está trazendo para o ambiente industrial, que seria justamente qual que seria a possibilidade de implantar plano de segurança da água em indústria, shopping, edifício comercial, se não existe alguma coisa nesse sentido. Não, sim, existe. E só para complementar, qual que é a visão da CETESB com relação a esse tipo de aplicação da água de reuso, né? Tá, boa. Bom, na realidade, né, o PSA, que é o Plano de Segurança da Água, ele está muito relacionado ao risco de legionela, né, que é uma bactéria presente na água, que ela está presente na água potável. Então, quando você trabalha com PSA, um plano de segurança com viés mais sanitário, para você preservar, vamos falar assim, a qualidade de água dentro da sua planta industrial, você avaliar o risco, né, de contaminação por legionela. A legionela é uma bactéria naturalmente presente na água potável, e com elevadas temperaturas, assim, essa bactéria pode se procriar e se disseminar, causando problemas aí à sua planta industrial. Então, o PSA faz essa análise crítica, né, de riscos, e vamos falar assim, e traz ações para mitigá-los. Existe hoje uma norma da BNT, que foi feita na sequência da nossa, acho que é 16786 ou 789, agora eu me recordo, ou 784, foi feito concomitante, até participei de algumas reuniões, para trabalhar com essa questão da legionela, né, dessa detecção, né, dessa análise da legionela em plantas, né, seja industrial ou edificações. Então, é um conceito bem interessante, é um conceito que é usado hoje, né, as concessionárias de saneamento, elas têm que ter um plano de segurança da água, e hoje as empresas privadas também, né, seja shopping, indústria, que, vamos dizer assim, que tem a sua própria distribuição de água, não precisa nem ter só a sua produção por poço, ou seja, ela é responsável por distribuir água naquela planta, ela tem uma responsabilidade legal também. Então, ter um PSA também é importante para garantir essa segurança sanitária na distribuição, né, no armazenamento e distribuição de água na sua planta industrial, ou seja, no seu shopping. Então, hoje, graças a Deus, está tendo uma popularização, né, desse vamos dizer assim, desse uso do PSA, e com isso a gente está aí evoluindo, né. A questão do reuso, a gente tem hoje, vamos falar assim, foi a segunda pergunta, né, como é que esse reuso está se popularizando, existe lei, não existe lei, ou seja, o próprio Marco Legal do Saneamento, ele tocou no tema reuso, né, dando até para o privado, para a empresa prestadora de serviço de saneamento, a possibilidade de comercializar essa água de reuso, né, dando esse caráter mais técnico, né, a 14.406, que foi o Marco Legal do Saneamento, a esse ator a nível municipal. Existe aqui em São Paulo, né, uma lei, né, estadual que regula o reuso urbano para fins não potáveis, que é o reuso na escala urbana. Existe a ABNT, que a gente trouxe da 16783, que a gente criou, né, um padrão de qualidade para água de reuso para fins urbanos, né, e não industriais, nesse caso que eu falo não industrial, porque isso não inclui torre de resfriamento, é bacia sanitária, irrigação, lavagem externa e outros usos. Então, assim, hoje é o que existe, assim, a nível federal, só assim, a nível de regulação de qualidade de água, assim, né, vamos pensar a nível de reuso. Eu sei que agora estava tendo um chamamento público justamente para criar uma norma técnica de reuso a nível federal, criando parâmetros, etc. Acho que isso foi agora recentemente licitado. Mas a gente já avançou bastante, hoje a gente tem até aqui no Brasil, até para quem está nos assistindo aqui, que é do setor da indústria, até o reuso industrial, né, não potável, para fins não potáveis dentro da própria indústria. Então, hoje você tem a Danone, a gente até assessorou lá um pouco no início a Danone nessa discussão, a Pepsi também, que já conseguiu pegar o seu afluente industrial e fazer o reuso na própria planta para fins industriais. Ou seja, o Brasil já avançou também nesse sentido. Isso é um ponto bem interessante para comentar, porque quando a gente começou a discutir com a Danone há um tempinho atrás, isso não existia ainda, essa discussão. E aí, logo em seguida, a Pepsi conseguiu
essa regulação e conseguiu, vamos dizer assim, fazer esse reuso interno da sua planta, e a Danone também, na sequência, conseguiu. Então, a busca hoje, acho que a água é um insumo hoje que pesa, né, para a indústria, então as indústrias estão correndo atrás de trazer essa eficiência e como eu falo, assim, o reuso é uma ação, mas não adianta fazer o reuso se eu estou com a tubulação furada, né, literalmente. Então, a gente tem que tentar adequar essas duas coisas, trazer eficiência hídrica com a adoção de fontes alternativas de água. Muito bom. Traçando esse paralelo com a legionela, inclusive isso é uma preocupação bastante frequente, né, em hospitais também, principalmente no sistema de refrigeração, no sistema de conforto térmico, na parte onde você tem a possibilidade de proliferação ali, de floração dessas bactérias, dessas algas de legionela. A gente tem alguns sistemas também para tratamento desse tipo de água, tá? Então, é bem interessante nesse sentido, porque a legionela é um fator crítico por conta de bastante incidência em termos de pneumonia e outras doenças. Exato. E é uma bactéria presente naturalmente na água, né? Ela não é uma bactéria, né, que foi inserida, ela está ali natural, ela é do meio dela, e ela pode se proliferar, então isso é muito importante. E essa questão do plano de segurança, etc., como você comentou, a gente tem boa parte das nossas soluções do portfólio de tratamento de água e de efluentes, elas são de Israel, justamente a gente traz essas tecnologias que são consolidadas lá, por conta de que a água lá é uma questão de segurança nacional, né? Então, eles têm uma visão um pouco diferente, muito mais madura do que aqui no Brasil, né? Apesar da indústria tá tendo esse movimento, esse é um problema frequente lá, então tem toda a questão da segurança envolvida, da disponibilidade e da escassez, né? Então, acho que traz bem assim, é bem aplicável para o que a gente tem aqui, né? Aí o Fernando Mortara, ele elogia bastante a sua apresentação aqui, e ele faz a pergunta aqui, como você acha que as inovações em monitoramento, análise em tempo real com IoT, né, a indústria 4.0, etc., pode contribuir com a conservação e gestão inteligente desses recursos hídricos, né? Poxa, Fernando, eu acho que é essencial, dar um oi para o Fernando, amigo de longa data, eu acho que é essencial para o Fernando, a gente hoje, como é que eu até brinco com meus clientes, né, como é que você faz hoje a distribuição de água potável na sua planta industrial e você mede uma vez por mês? Olha o risco sanitário que é isso, né? Você ficar uma vez por mês na ata laboratorial registrando que sua água tem qualidade. Você passou 29 dias sem ter registro. Olha o risco operacional. Então, hoje, você ter medição de cloro em tempo real, assim, é o mínimo que você deve ter numa planta para você gerir e ter qualidade, né? Aí a gente está fazendo isso e o cara nunca avaliou a infraestrutura dele, tem 10 dias de detenção no reservatório. E faz análise de cloro só na água que sai da ETA, entendeu? Então, a gente vê isso acontecendo diariamente nos nossos clientes, assim, esse risco operacional, muitas vezes, assim, desconhecido, porque o conhecimento da infraestrutura física, ela é importante e ela é necessária, e aí a gente vê que, realmente, assim, eu acho que esses sistemas hoje, né, a gente fala do medidor de cloro há 5 anos atrás, era caríssimo, hoje eu fui na Fenazan agora, passei lá em, sei lá, 6 estandes vendendo cada um com preço cada dia mais acessível, né, com tecnologias que a TME também possui, aí tecnologias que, geralmente, assim, eu diria assim, é uma segurança, eu diria, operacional, assim, necessária para quem, né, tem uma planta industrial, para quem tem uma edificação, um shopping, um hospital que distribui água para milhares de pessoas ou que usa água em seus processos. A gente teve um cliente que usava água concessionária, e essa água concessionária tinha uma certa matéria orgânica, né? É uma água que não era tão boa, do ponto de vista qualitativo. E ele usava cloro, logo de chegar na água, uma planta de alimentos, e aí essa água reagia com cloro e ia ali, vamos assim, né, incrustando, causando problemas à sua infraestrutura física, né, nesse sentido. E o cliente fazia esse monitoramento manual da água em vários pontos, aí ele fazia recloração, e estava tendo um prejuízo econômico altíssimo. Então, qual foi a nossa solução? Vamos primeiro entender a qualidade dessa água que chega, né? E para isso, assim, dosar o cloro adequadamente para você não ter excesso de cloro, que também pode causar problemas, mas para fazer isso você precisava ter a gestão. Então, tudo passa por gestão, e eu acho que realmente essa linha que você comentou aí de você ter o IoT hoje está barateando essa, né, essa de cabo, da infraestrutura, ou seja, é a tendência e é o futuro. O que eu gostaria de complementar nesse sentido é que
por mais que a indústria tenha evoluído para a tecnologia 4.0, para os sistemas IoT, a parte qualitativa em termos de análise microbiológica ainda está um pouco aquém disso, justamente porque demanda pelo menos 24 horas dessa análise, né? E a gente tem uma solução de monitoramento em tempo real, um contador de bactérias por análise de imagem com algoritmo lá que consegue identificar o que é partícula, o que é bactéria a nível de célula, tá? A nível de uma célula, a partir de uma célula. Então, ele não vai dar o resultado em números mais prováveis, ele vai dar o resultado real na quantificação. E tem chamado bastante atenção da indústria, principalmente de alimento, bebida, farma, onde você tem a água com alto grau de pureza como um insumo, né, desse processo. As vantagens disso é que você traz a microbiologia para essa indústria 4.0, então o time da qualidade deixa de ser o grande vilão, né, da questão produtiva, porque você tem o pé de igualdade em termos de controle analítico, né, e aí você consegue eventualmente reduzir tempos de quarentena, áreas de armazenamento daquele lote, né, ou até mesmo um recall em função de uma contaminação, alguma coisa do tipo desse produto que foi escoado para venda, né? Então, a ideia é que essa tecnologia de análise microbiológica em tempo real agregue valor no sentido de você ter mais tempo de prateleira e menos tempo em quarentena, porque você garante a segurança desse processo, inclusive para monitoramento dos sistemas de SIP e assim por diante, né? Perfeito. Perfeito. Acho que essas são soluções necessárias, né, para a melhoria da gestão. O Aldo levantou a mão, Aldo, eu só vou comentar com você. No canto inferior direito tem uma série de ícones ali, do lado do balãozinho do chat, tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Ali, você clicando nele, tem lá um sistema de perguntas e respostas. Você pode fazer a sua pergunta lá, tá? Porque a gente está com um probleminha no chat aqui. Só para dar continuidade, o Guilherme, né, o Guilherme da Ecocasa, ele coloca que ele percebe que muito desconhecimento técnico, inclusive de órgãos que contratam, ele crê que é uma questão de gravidade de acesso ao tratamento e reuso da água, que já está bastante atrasado, né, na percepção dele. E aí ele pergunta como chamar a atenção desses governantes, né, dessas políticas para esse tipo de condição de reuso. Eu acho que, assim, tem um Guilherme, né? O Guilherme, assim, o que eu entendo, né? A gente tem que estimular mais com segurança operacional, né? Eu acho que a gente, assim, o que a gente avançou aí de 2019 para cá foi ter as normas técnicas. Até o Fernando está aqui, participou com a gente lá na comissão da norma, que justamente trouxe esse respaldo técnico, né? O que é qualidade, segurança? Porque antes estávamos fazendo reuso, faz reuso aí, né? E o reuso tem que ser feito quando há viabilidade técnico-econômica, né? Eu acho que as soluções, assim, unifamiliares podem ser interessantes, até estou reestudando um pouco mais isso, que eu acho que a gente está tendo hoje, né? Estou vendo agora, a gente está assessorando os loteamentos que foram construídos sem pensar em fontes alternativas de água, e hoje, por exemplo, a água usada para irrigação virou, assim, um vilão. 80% do consumo não tem água. Né? Tem vários loteamentos aqui no interior de São Paulo de alto padrão com falta de água. Então, reuso unifamiliar, vamos falar assim, né? Sistemas com tecnologias até de IoT associadas, para você colocar ali, fazer o reuso das águas cinzas geradas, que é uma água mais fácil de você aí tratar e reutilizar, tá? Eu acho que vai virar uma realidade por necessidade do mercado, né? Eu acho que, assim, o próprio consumidor, se ele sentir ali que tem um sistema seguro e eficiente, ele pode justamente adotar. A gente tem feito isso muito e tem mais de 60 projetos em edificações residenciais hoje no Brasil em funcionamento. Isso é uma água mais limpa, com menos poluição, você gera menos lodo, enfim, tem uma economia de energia também associada a esse processo. Então, eu acho que essa é a realidade. Agora, criar política pública para o reuso, eu acho que a gente pode criar uma política pública para a gente fazer o quê? Ter infraestruturas públicas de reuso municipal, estimular esse reuso, como a gente mostrou no caso da CNI, tem uma tubulação de reuso da própria concessionária de saneamento, que as casas sejam construídas já pensando numa rede de água não potável, como já existe hoje em Israel, a própria concessionária lá vai lá e distribui. Ou seja, são custos muito pequenos, né? Eu falo assim, deixe seu empreendimento flex, né? Virginia, o que é empreendimento flex? Deixar o seu empreendimento já pensando numa rede de água não potável, seja uma indústria, seja um prédio comercial ou residencial, porque uma hora você vai precisar. Então, eu acho que nesse sentido, assim, políticas que estimulem já a infraestrutura daquela edificação, para que ela seja, eu diria, flex, tem uma rede já de água não potável, já tem uma infraestrutura, eu acho que seria algo necessário. Agora, obrigar o reuso,
eu acho que não é, assim, um caminho. Eu acho que o próprio custo da água hoje, né, elevado, a própria falta de água já vai estimular o reuso naturalmente, entendeu? Essa é um pouco a minha visão. E antes de fazer o reuso, né, vamos falar assim, a nível residencial, por exemplo, o chuveiro no Brasil hoje não tem regulamentação. A gente tem chuveiros que são cachoeiras, são 40 litros por minuto. O que isso é? O chuveiro corresponde a 40% do consumo de água de uma casa. Então, quando a gente vai fazer projeto para uma edificação comercial, residencial, e tem a uso de chuveiro, a gente já coloca, ou seja, a indústria, olha, a gente coloca um chuveiro eficiente no prédio residencial, ele corresponde a 40%. Às vezes, a mudança de um chuveiro de 40 litros, ou de 30 litros, ou de 20, para um chuveiro de 12, de 8 litros por minuto, já vai dar uma economia, às vezes, maior do que o reuso para a bacia sanitária, porque a demanda de bacia é 22% frente a 40% de um consumo de água água para fins de banho, né, para chuveiro. Então, existem essas ações que eu acho que estão muito associadas à norma técnica, que trabalha a conservação de água, que você primeiro tem que olhar esse balanço hídrico, buscar essas soluções de efetização, né, como você vai tornar aquele consumo mais eficiente, e depois você diversificar com fontes alternativas de água. E como eu falei, eu acho que o próprio, assim, a própria dona, o próprio bolso vai estimular o reuso. Isso que é a tendência aí para a gente pensar e continue trabalhando com isso, que você vai ganhar bastante dinheiro, eu tenho certeza. Perfeito, legal, você havia comentado isso no início da apresentação, né, que às vezes fazer o simples, né, a gente acha que são tecnologias de ponta que vão resolver, às vezes o básico ali tem um ótimo resultado, um ótimo retorno, né. Só para traçar um paralelo com relação à proporcionalidade que você citou, né, o chuveiro consome 40% da vazão ou da demanda hídrica de uma residência. Não é diferente na indústria se a gente comparar, por exemplo, a demanda hídrica de uma torre de refrigeração. Em alguns processos, ele representa até 60% do consumo de água, né? Então, a TME tem algumas soluções para esse tipo de tratamento que, além da redução, via de regra, de até 50% da água de purga, né, mais ou menos 12% a 15% da água de make-up dessas torres, a gente consegue reduzir, otimizando o processo de tratamento, de condicionamento dessa água, né, que a gente consegue aumentar os ciclos de concentração, a gente fala de trazer, então, uma economia de um setor que representa 60%. Às vezes você tem uma meta de redução ali, que atacando uma única unidade, né, é aquela relação 80-30 ali, 80-20, né, que a gente tem, que às vezes você atacando uma única unidade, você tem um retorno muito interessante, e aí, se você pensar numa visão mais sistêmica, ela pode entregar um resultado bastante expressivo, né, impactar diretamente ali com um único investimento, e isso viabiliza bastante coisa para as próximas metas, as próximas você pegar a curva ABC, né, fazer esse diagnóstico, entender onde é o seu problema e atacar esse problema, né. E Exato. às vezes, como você está falando, as ações mais simples geram resultados que são importantes, e depois ações, como eu falei, tem um plano de investimento, né, um planejamento realmente, assim, tem uma visão estratégica que eu preciso priorizar, né, onde eu vou investir, o que vai me dar resultado a curto prazo, o que vai me dar resultado a médio prazo, o que vai me dar resultado a longo prazo, e qual é o CAPEX, né, o OPEX desses investimentos, e o retorno econômico, né, bem isso, assim, porque não adianta a gente só estimular o reuso de forma isolada, entendeu? Porque a gente está, como eu falei, assim, fazendo, às vezes, estou com um cliente agora, que eu fiz uma auditoria hídrica, que a gente está ajudando aqui num projeto grande, e no meu balanço hídrico teórico, ele perde mais água do que ele faz de reuso hoje na planta dele, né, no sistema como um todo. Então, isso não é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é quando você torna seu processo eficiente e aí você busca aqui diversificar a matriz hídrica com outras fontes, seja reuso, via efluente sanitário, seja água de chuva, seja, né, outras fontes alternativas que possam ser aí adotadas, né? Beleza, vamos caminhar para o encerramento, a conversa está muito boa aí, foi muito produtiva, mas aí, quem tiver mais questões, o Rogério disponibilizou no chat também nossos contatos, né? Então, sintam-se à vontade para contactar a gente, para fazer uma visita, eventualmente aí, se vocês têm interesse nesse tipo de situação, a gente está à disposição. Só para finalizar, o Alfonso, ele pergunta aqui, para medição de cianobactéria, né, se tem algum equipamento que faz teste desse tipo, para análise. A gente tem alguns equipamentos que conseguem fazer análise óptica, tá, e a metodologia é diferente, né, ou amperométrica, a gente tem condições de fazer esse tipo de monitoramento, tá.
Mas é bem, assim, esse assunto é um assunto que se estende bastante, desperta bastante interesse. Eu agradeço a participação de todos aí no evento, o interesse, a interação do grupo, né? E principalmente a Virgínia aí pela disponibilidade e pela brilhante apresentação, tá bom? Obrigada, Guilherme, agradeço esse público aí super renomado, fiquei feliz de participar desse evento, estou à disposição de todos, deixo meus contatos, agradeço muito pela oportunidade. Eu quero parabenizar aí a TME pelo evento também, foi muito bom estar com vocês. Legal, obrigado, viu? Obrigada, turma.